Eu entrei pra dentro da casa e já fui direto no quarto. Quando eu olhei no quarto, não vi ninguém. Eu falei, "Oxe, cara daquele tamanho não tá aqui." Quando eu olhei que eu botei a mão assim no chão, assim, olhei, ele tava embaixo da cama. Eu falei, o que que tu tá fazendo aqui? Ele, eu vou te explicar. Aí, Na noite de 27 de setembro de 2022, Cláudio de Souza Gomes retornou mais cedo do curso de barbeiro, estranhou o comportamento da companheira e, ao entrar no imóvel, encontrou Alisson escondido debaixo de uma cama. A partir desse momento, ele afirma que foi atacado com uma faca e apenas tentou se defender durante a disputa pela arma. Assista ao interrogatório do réu e aos argumentos apresentados. Daremos início agora ao interrogatório do senhor. Eu vou pedir para o senhor falar o seu nome completo de novo, porque a gente iniciou a gravação, para deixar registrado no processo, por favor. meu nome é Cláudio de Souza Gomes. Tá certo. Senhor Cláudio, o senhor responde o processo 0708146, dígito 15 de 2022. Já foi citado, já participou da primeira fase, então tem ciência do que está sendo, pelo que o senhor está sendo acusado hoje, sabe que está sendo acusado por tentativa de homicídio contra o senhor Alisson. Você sabe que é disso que a gente está tratando aqui. Sei, O senhor conversou com a doutora Kate, com a sua defensora, antes da sei. audiência? Tá certo. Quantos anos o senhor tem, senhor Cláudio? Tem 37. O senhor atualmente é casado, solteiro, vive em união estável? Solteiro. Solteiro? Aham. O senhor, qual o seu endereço residencial? É. Sua profissão, Cláudio? Eu sou barbeiro, mas agora eu tô trabalhando na obra para construir minha barbearia. O senhor fechou a barbearia? Não, estou trabalhando a domicílio, estou trabalhando na obra por fora para poder construir a minha barbearia Ah, também, entendi. entendeu? Tá certo. O senhor, qual o número? Tá certo. Estudou até que série? Até o segundo ano, ensino médio. Do ensino médio, né? Fora esse processo aqui, o senhor já respondeu por algum outro crime? Já, Já? Já foi condenado? Já foi preso? Já pagou? já. Já? Já fui condenado, já paguei, respondi um porte de arma, respondi outras coisas, mas já paguei já, tem muitos anos. Quanto tempo que o senhor já pagou? Eu acho que já tem uns 2 anos por aí, Tá. ou mais. O senhor é dependente químico de usuário de droga? Não, Não? não, Tem filhos menores, filhos pequenos? tem, Tem? tem. Quantos? Eu tenho uma menina de 11 e outra de 19. E a menina de 11, ela mora com quem? Mora com a mãe. Com a mãe. E É, o senhor não mora com não pago com a mãe, pensão né? para ela, não moro com a Tá, mãe, não. entendi. Essas perguntas aqui, elas são obrigatórias, tá, seu Cláudio, pela lei, e elas servem para que os jurados possam conhecer, né, o senhor, o que que o senhor faz. Esse aqui é o momento da sua autodefesa, tá certo? A lei prevê o interrogatório, tem um nome, né, que parece interrogatório, aquela coisa, vamos te interrogar, mas é um momento que o senhor tem para se defender, para dizer a sua versão sobre os fatos, se quiser, porque se o senhor não quiser, a lei também prevê que o senhor tem o direito ao silêncio, ou seja, o senhor simplesmente usa o seu direito, pode usar o seu direito ao silêncio, e esse silêncio não pode te prejudicar no processo, ninguém pode pensar, porque ficou em silêncio, é porque está errado, tá certo? E eu queria saber se o senhor compreende isso, que pode fazer a sua defesa, contar a sua versão, ou que pode ficar em silêncio. Compreende que tem esse direito? É, O senhor vai responder as perguntas, então, sobre o fato, ou vai usar o seu direito ao silêncio? vou responder. Vai responder? Então, tá certo. Então, vamos lá. O senhor já disse aqui que sabe, né? Hoje a gente está tratando da acusação, do processo que o senhor responde por ter supostamente praticado um crime no dia 27/9 de 2022. A vítima seria o senhor Alisson. O senhor já veio na primeira fase do processo, mas só para o senhor entender porque que tem de novo a audiência, porque quem vai julgar o senhor são os jurados, tá certo? E os jurados estão ouvindo essa história pela primeira vez, certo? É para eles que o senhor tem que dizer o que aconteceu, a sua versão sobre os fatos. O senhor já conhecia o Alisson, senhor Cláudio? Não, eu nunca nem vi ele, não. Nem sabia que esse cara existia. Não sabia, não conhecia. O senhor vivia com a senhora Maria de Lourdes na época, como companheiro dela, Sim, aqui em setembro de 2022? vivia com ela e trabalhava aqui em São Sebastião também. Os senhores moravam em São Sebastião E e trabalhava aqui. trabalhava também. E o senhor vivia com ela há quanto tempo já nessa época aqui? Já tinha uns 5 anos quase. Nossa, no total 5 anos. uns 7 anos, mais ou menos.
E como que o senhor, assim, pode descrever esse relacionamento de vocês? Era uma coisa tranquila, era uma coisa conturbada, era como? Não, no começo era tranquilo, entendeu? Era de boa, todo mundo na paz, entendeu? A gente viajava, saía e tudo. Só que eu, pelos acontecimentos, pelas confusão que começou no nosso relacionamento e pelo depoimento desse cara, esse tal de Alice aí, foi na mesma época que ele fala no depoimento dele que ele conheceu ela. Foi na mesma data que começou os problemas lá em casa, entendeu? Só que eu não sabia da existência desse caso, que ela tinha caso com ele, nem nada. Foi daí que começou as brigas em casa, entendeu? Tendo problema, né? Acabar parando em delegacia sob acusação falsa de algo que eu nem tinha cometido, de ter agredido ela, coisa que eu nunca fiz. Isso aí eu sou homem suficiente para falar e garantir minha palavra, entendeu? Eu nunca agredi ela, nunca fiz nada com ela. Mas, infelizmente, quando ela queria encontrar com esse cara aí, ela arrumava uma forma de brigar comigo e acabar nisso, né? Ela indo com esse cara. Eu não sabia que ela tinha esse cara. Então, Cara, é antigo já. já ocorreram situações em que ela acusou o senhor de agressão Justamente, várias antes vezes. desse dia aqui, 27/9. Sim. Hum. Toda vez ela arrumava uma forma de E isso brigar gerou comigo. algum processo? Gerou medida protetiva? Gerou processo, gerou O medida. senhor foi condenado? Fui condenado. Ano passado fiquei 30 dias preso na Papuda por causa dela, sob acusação falsa. Só mentira, uma atrás da outra. Não sei como que aceita tanta mentira, esse júri. Esse governo, sei lá o que que é. Entendi. É, E nesse dia aqui, o que foi que aconteceu? Nesse dia eu saí para trabalhar, né? Que eu trabalhava e fazia o curso de barbeiro. Já tinha um certo tempo, já estava terminando o curso de barbeiro e eu trabalhava na Mundial, entendeu? Saía do serviço, ia direto pro curso. Aí ficava no curso até 10, 11 horas da noite e vinha para casa. No final do curso, foi na época que já estava começando já esse cara, tipo, ficar ligando na chamada de vídeo para ela. Eu não sabia quem era. Eu perguntei, quem é esse cara? Tem um cara ligando aqui. Ela, não, não é um cara, não, é uma amiga minha, é uma mulher que eu conheci no postinho. Eu falei, então tá bom, beleza. Aí só que eu fiquei de férias, fiquei uns dias de férias, fiquei uns dias em casa. Aí quando eu fui no outro dia pro curso, eu esqueci de avisar para ela que era só a prova, entendeu? Eu nem, na real mesmo, eu nem sabia que era só a prova do curso de barbeiro. Aí eu fui, finalizei a prova e voltei para casa. No que eu tô voltando para casa, eu tô tentando entrar em contato com ela e não consigo por telefone, entendeu? Porque eu tinha esquecido a chave do portão. Cheguei em casa, continuei ligando. Eu ligava no fixo para ela me retornar, né? Para ela abrir o portão. Aí eu parei na frente de casa, de frente ao portão. O portão era de grade, dava para ver tudo lá dentro de casa. E a casa nossa era uma casa de fundo. A janela ficava assim, de frente, o telefone fixo ficava assim, ó, encostado na janela, entendeu? Então dava para ver a janela e do lado da janela tinha a porta. A porta dava acesso à cozinha, dava para ver a cozinha e daqui dava para ver o quarto dos filhos dela e a porta do nosso quarto. Eu liguei para ela. Quando eu cheguei em frente de casa, eu continuei ligando. Aí eu vi ela saiu do quarto, atendeu o telefone, viu que a chamada era cobrar. Ela olhou para mim no portão, fingiu que não me viu, bateu o portão, o telefone, foi na cozinha e voltou. E eu chamando, eu falei, "Oxi, será que tá acontecendo alguma coisa? Por que que ela fingiu que não me viu? Eu pensei que estava acontecendo um crime, alguma coisa, porque ela nunca tinha se comportado dessa forma, entendeu? Aí eu pulei o muro para ver o que estava acontecendo. No que eu pulei o muro, eu esperei na área. Esperei na área, ela na hora, antes de eu pular o muro, eu vi ela passando com um cara. Ela voltou, foi no quarto, chamou o cara e falou para esse cara abaixar e ir passando andando pro quarto das crianças. Eu conheci o cara. Aí o cara entrou pro quarto das crianças, ela voltou. Porque ela voltou para vir abrir o portão, eu já estava na área esperando ela. Aí eu perguntei, quem é esse rapaz que está aí dentro? E ela, não tem ninguém aqui dentro de casa, não. Falei, eu vi um cara passando aí contigo. Ela, não tem ninguém aqui. Ó, pensei que estava acontecendo um crime, um sequestro, alguma coisa com ela ali. Por que que ela não falou que tinha alguém ali dentro? Entendeu? Será que ela estava sendo ameaçada? Eu pensava que ela estava sendo era ameaçada por aquele cara, ou se estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, então já que não tem ninguém, pode sair, abre o portão e sai, que eu vou ver que se tem alguém, porque tive a impressão de ter visto alguém entrando ali.
Aí ela pegou, abriu o portão e foi embora. Ela nem questionou nem nada. Aí que eu suspeitei que tava, tipo, acontecendo alguma coisa com ela. Não que ela tava fazendo alguma coisa comigo. Entendeu? Quando eu entrei pra dentro da casa, eu já fui direto no quarto. Quando eu olhei no quarto, não vi ninguém. Eu falei, "Oxe, cara daquele tamanho não tá aqui." Quando eu olhei que eu botei a mão assim no chão, assim, olhei, ele tava embaixo da cama. Eu falei, "O que que tu tá fazendo aqui?" Eu vou te explicar. Aí ele foi, deu a primeira facada aqui na minha mão, no meu braço. Que ele deu aqui no meu braço, eu segurei. Porque eu segurei, nós dois ficou um indo em cima do outro, tentando tomar a faca e naquela luta, e cortou minha mão e cortar a dele também. E nós foi lutando, mas no meio da sala, e nós puxando, um puxa de um lado, outro puxa do outro, no meio da sala, eu consegui acertar uma joelhada nele para ver se ele soltava a faca, né? O cara dentro da minha casa com a faca, você vai me matar, ué. Deu uma joelhada nele, ele não soltou. Aí nós continuou indo, puxando, puxando, até lá na rua, entendeu? E o portão ficou aberto, porque ela saiu e deixou o portão aberto. Aí não puxa, puxa, nós chegou no meio da rua, de frente de casa. Aí veio um carro, do nada, assim, quase que atropelou nós. Mas não foi porque quis, não. Foi tipo um acaso mesmo. Aí ele pulou pro lado de lá e eu fiquei do lado de cá. Ali ele desceu a rua, entrei para dentro de casa, juntei minhas coisas, fui embora. Fui embora. E no que a gente tava lutando ali, aquela coisa toda, ele tava chamando ela de amor, não sei o que, aí que eu vi que era uma traição. Aí que eu descobri que ela tava tendo um caso com ele. Ele tava chamando ela, me ajuda, meu amor, vem cá me ajudar, não sei o que. Aí, Durante a luta corporal do senhor. durante a luta, quando nós estava na sala, ele tava chamando ela para ajudar a me matar, né, no caso. E aí, então, o senhor, a partir desse momento, entendeu que era traição. Era uma traição. Antes disso, o senhor não imaginou que fosse. Mas não, porque eu E o ela senhor me não disse que ele saiu debaixo da cama com uma faca, é isso? ele tava debaixo da cama com uma faca. Com uma faca. Ele não saiu, eu puxei, foi ele para fora. Puxei ele, nós continuamos lutando em pé. Ele com a faca, eu seguro numa faca e ele também. E aí, depois que os senhores, que o senhor disse que conseguiu ir lá para fora, né? O senhor, quem que conseguiu, quem que ficou com essa faca? No Eu final fiquei, das contas, vocês estavam disputando essa faca, eu fiquei com o senhor ela. ficou com a faca. E ele fez o quê? Ele correu e eu entrei para dentro, O senhor peguei entrou minhas para coisas. dentro ou o senhor foi em direção onde estava a Maria? Eu só entrei para dentro de casa, botei minhas coisas na minha bolsa e fui embora. Eu não tenho mais perguntas, Ministério Público. Sim, excelência. Bom dia, seu Cláudio, tudo Bom bem? dia, tudo. Só lembrando que o senhor pode ou não responder as perguntas, tá? Assim como podia responder a minha, do Ministério Público, da Defesa, dos jurados, dependendo da orientação que foi dada pela doutora Kate. Bom dia, seu Cláudio. Só Bom para dia. entender um ponto, o senhor falou que o senhor começou a ter problemas no relacionamento com ela, mais ou menos na data que ela conheceu o Alisson, né? É, O senhor lembra mais ou menos que ano foi isso aí? foi no ano 2020 e pouco também, 2020 e pouco, perto do fato? perto do fato. Tá. Não, porque ele se conhece faz tempo, foi antes desse fato. Eu não sabia desse caso deles dois, não. Eu nem sonhava que essa mulher tava me traindo, saía cedo, chegava tarde, trabalhando, estudando, tinha nem. Eu não Uhum. mexia no celular dela, não sei igual os outros que ficam mexendo no celular de mulher. O senhor já respondeu algum outro processo por Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha, não, foi acusado injustamente, né, de uma coisa que eu não fiz, que eu nunca toquei a mão nela. E ela narrou que o senhor tentou matar ela já numa viagem em Caldas Novas, teve uma Não tem- briga. Teve a discussão, não tentei matar ela. Nós discutimos porque esse cara aí, esse tal de Wallace, estava ligando para ela em chamada de vídeo quando a gente estava dentro do quarto. A gente discutiu, questionei quem, perguntei quem era. Só que esse cara, ele nunca aparece o rosto dele, entendeu? Ele fica ligando na chamada de vídeo e dizendo que é a mãe dele. Ele bota até o nome da mãe dele, ele botava no meio. Uhum. Ela falou que só estava separado dela e que estava só morando na residência para conseguir um dinheiro e sair de lá. Uh-uh. Não. Não, só Como não é que eu tá. estaria morando provisório num lugar, sendo que eu estava trabalhando aqui no centro de São Sebastião? Há quase 3 anos aí trabalhando aqui de carteira assinada, morando com Uhum. ela. Eu saí, a primeira vez que eu separei dela, que ela inventou uma discussão comigo, eu fui embora.
Ela foi me buscar lá no Planaltina pra voltar com ela. Não foi eu que fui atrás dela, não. Nunca vim atrás dela, ela que foi atrás de mim. Tá. O senhor disse que ele também esfaqueou o senhor, né? O senhor machucou o braço. Sim, O senhor foi na UPA, foi procurar foi no atendimento? hospital de Planaltina. No Hospital de Planaltina. No mesmo dia? 3 dias depois eu fui no hospital. E lá o senhor falou o que que tinha sido o ferimento? Falei que tinha sido machucado no vidro. Eu não queria, não tava com vergonha até de falar que tinha sido acontecido esse fato aí, pela vergonha que eu passei com essa mulher aí. Eu nem tive coragem de falar lá, não é medo da polícia, não. Foi medo da vergonha de ter que contar que foi por causa disso aí que eu me machuquei. Ela narrou aqui que o senhor tentou uma vez matar ela, ela estava com Covid, lá na época de 2020. O senhor lembra desse fato? Nunca tentei matar ela. Como é que você tenta matar uma pessoa e ela sai sem nenhum arranhão? Quando você tenta matar alguém ou faz algo com uma pessoa, a pessoa sai machucada, sai arranhada, sai alguma coisa. Como é que você vai pro ML? Uma pessoa acabou de tentar te matar e você vai sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. Não existe isso. Como é que a acusação dessa ainda vai para frente? Eu tô tentando entender, por isso que eu tô te É, perguntando. eu também, porque eu fui acusado disso aí, eles aceitaram a denúncia, me deteu, eu fui preso, entendeu? Fui agredido nesse dia, eu fui tudo machucado, entendeu? Fui preso, o policial quase matou lá na frente da rua, lá me acusando de uma coisa que eu não fiz. Tá. E sobre esse fato aqui, o senhor lembra de ter machucado lá o Alisson com a faca? Não, lembro de ter machucado ele, não. Lembro que nós dois se machucou, né, na mão, cortando, Só na entendeu? mão. Eu só lembro de ter machucado a mão, porque eu só tava segurando, só tentava me defender, tentar tirar ele de dentro da minha casa. Não sei o que que ele tava fazendo lá na casa dele. Tá. Onde é que foi? Vocês chegaram foi dentro do quarto que o senhor falou, né? Foi. Aí do quarto saiu arrastando pra rua. É, porque tava seguro, né? Se eu soltasse, ele me matava. Tá. Então ficamos segurando. Nós soltou lá na rua, porque o carro quase atropelou Aí nós. depois o senhor voltou em casa, pegou as coisas e foi É, embora. foi na porta de casa que o carro quase atropelou a gente. Foi na frente da minha casa. O carro quase atropelou, ele pulou pro lado e eu pulei pro cá. Entrei dentro de casa, tava com a mochila, tava com as coisas que eu tava vindo do curso. Só botei meus documentos, minhas roupas e fui embora. O senhor não chegou a ir atrás da Maria nesse dia até a Né? academia, não. Não, pra quê que eu ia atrás dela? Na raiva, no nojo que eu tava da cara dela, eu não queria nem ver ela mais. Quanto mais ir atrás dela. Depois do que ela tinha feito ali, eu nem queria ver ela, muito menos seguir ela. Pra quê? Sem Uhum. fundamento. Tem câmera lá na academia, por que que não olhou? Viu lá que eu nunca nem fui lá mais. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tá bom. Até mais, obrigado. Ah, Defesa. Obrigada, Excelência. Bom dia, senhor Cláudio, novamente. Vou detalhar alguns fatos aqui para que fique mais claro para os jurados. Então, o senhor entrou na casa, tinha esquecido a chave nesse dia. foi. É, O senhor lembra se o Alisson ficou lesionado Eu, nessa briga entre vocês? eu lembro apenas da parte que machucou a mão, entendeu? A Mas nossa, com a mão do senhor ou a mão e dele? a mão minha e a dele, né? Não, tava nós Uhum. dois segurando Na só lâmina. nessa parte eu lembro. Lembra, de ter conseguido acertar no tornozelo alguma facada, alguma coisa Não, assim? não Não lembro, lembra? não lembro. Ela disse que o senhor chegou transtornado, que o senhor bebia, usava drogas. Nesse dia o senhor tinha bebido, Não, feito uso de drogas? tinha bebido nada, isso aí pode ser comprovado lá no curso, o meu horário, a entrada que eu entrei no curso, o horário que eu fiz a prova, e o horário que eu saí de lá e o horário do acontecido. Não tem nem lógica de eu ter parado para beber, para vir embriagar. Não, não tava nem bêbado nem nada, eu tava vindo do curso, nem esperava essa cena e nem tava sob o efeito de droga, nem de nada, não. Tava de boa, tá? Tava apenas voltando para casa, normal. Esperava nem isso, nem tava planejando nada. É, nesse dia, senhor Cláudio, foi a primeira vez que o senhor viu o Alisson, Primeira vez. mas o senhor sabia da existência dele? Não sabia da existência dele. Eu tava desconfiado que tinha alguém, né? Porque tava tipo de ligação, de chamada de vídeo, coisa que não era acostumado, entendeu?
acontecer. Uhum, tá. Não, Senhor não sei Alisson, não. o, é, Felipe, por gentileza, eu vou querer só mostrar aqui para o senhor Alisson um documento para O, ele acho que contextualizar ele, os jurados, por acho que é para gentileza. o senhor Cláudio, né, Ai, doutora? desculpa, Ele senhor assustou, Cláudio. a senhora falou Alisson, ele virou para Ai, procurar. desculpa. Desculpa, senhor Cláudio, ele não está aqui, tá bom? Eu quero mostrar para o senhor um documento para o senhor contextualizar para os jurados. Tá bom? Está anexado junto à minha resposta à acusação. Pode aumentar, por favor? Certo. Essa foi a imagem que o senhor me encaminhou na primeira vez que a gente conversou. Queria só entender um pouco melhor. Essa imagem foi tirada em que local? Praça aqui. Certo. Quanto tempo depois dos fatos o senhor tirou essa foto? Acho que foi uns 2 dias Uhum. depois. Certo. A próxima. Tem mais uma imagem junto com a resposta à acusação. Ai, tá. Pode aumentar isso aí. O senhor também me mandou esse print de conversa de WhatsApp, e aí eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Quem é esse nome aí, Marcos, que está falando supostamente com o senhor? O Marcos, ele era praticamente meu genro, né? Ele namorava com a Daniele. Quem era Daniele? Daniela é a filha da Maria de Lourdes, que eu tinha um relacionamento com ela. Certo. Aí o senhor morava com a Maria de Lourdes, a Daniele era a filha dela, e quem mais que morava na casa? Danilo e Renato, que eram os filhos dela. 3 filhos da Maria de Lourdes e o senhor. Isso. Aí ele diz, é, o senhor pergunta, Ele é, tava ligando. ele estava te ligando, aí o senhor Isso. pergunta, quer falar comigo? Fala. Foi. Tava ligando toda hora, me ligando toda hora, e tipo, logo depois dessa confusão toda, né? E eu já procurando ficar quieto, já minha cabeça já não tava muito legal. Aí ele ligando, eu falei, vem, o que que esse cara quer? Eu perguntei, o que que foi? Pode falar. Aí ele falou, cara, é o seguinte, tu não teve aquele dia, uns 2 dias antes de acontecer isso aí contigo? Falei, sim, tu não viu que eu te gritei lá de noite e tudo, lá na porta da tua casa? Falei, eu vi você gritando, eu ia sair para te atender, mas quando eu saí não tinha mais ninguém. Daniele saiu, conversou contigo? Foi ele. Não, a Daniele saiu para falar comigo, eu ia falar para você que eu tinha encontrado esse Alisson aí dentro da sua casa um dia antes. Briguei com ele na porrada, entendeu? Porque ele é um pilantra, um safado e tal. E foi falando coisa dele, entendeu? Então só para contextualizar um pouco melhor, esse Marcos era o genro do senhor, É, pode subir um pouco, Felipe, que disse que tinha um negócio para te contar sobre o que acontecia aí, mas deixa quieto, com o tempo você vai saber, não tenho mais nada a ver com isso. Então ele sabia que o Alisson frequentava a casa do senhor. sabia, brigou com ele, tentou me falar, só que a Daniela ameaçou ele de fazer uma denúncia de Maria da Penha, de ameaça, de não sei mais o quê, e acabar com a vida do cara, né? Porque hoje a mentira tá sobressaindo sobre a verdade por causa de falhas na lei. Aí o que que acontece? Ele teve que ir embora, teve que correr com medo, né? E não me avisou. Aí o carro dessa falta de aviso aconteceu, né? No outro dia eu peguei esse cara dentro de casa. E Aí ele disse que foi 2 vezes, mas ameaçaram chamar a polícia. aconteceu. Aí o senhor disse que pegou no flagra a Maria de Lourdes com um cara. Foi. Ele chamei aí, ó, mas me expulsaram. Foi no dia que ele chegou de noite lá, ele me gritou, entendeu? Aí eu não pude sair porque ela também falou, não, era o Marcos, ele tá caçando confusão com você. E ele falou que onde ele te pegar, ele te mata, tá andando armado pra te matar. Falando que o cara queria me matar, entendeu? Eu E falei, quando ele agora, queria, pô. de verdade, E te ele, contar na o que verdade, ele estava queria me acontecendo. contar o que tava acontecendo. É só para contextualizar, obrigada, Felipe. Só para contextualizar isso, porque eu arrolei o Marcos para vir aqui, mas não localizei. Então, só para Também te fui, deixar ciente. também tentei encontrar ele. Tá, um outro ponto, Cláudio. Depois disso, desse fato, o senhor nunca mais teve contato com a Maria de Lourdes? Nunca mais, nem quero. Então, tá certo. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado para o senhor, que o senhor queira esclarecer? Não.
Então tá certo. Muito obrigada, estou satisfeita, Excelência. Obrigada, doutora. Jurados, alguém tem alguma pergunta para o senhor Cláudio? O senhor tinha conhecimento que o Marcos era casado? Não, não tinha conhecimento. Soube depois, em algum momento? Eu fui saber quando ele chegou a entrar em contato comigo pelo Facebook. Ele viu que eu vi a foto do Marcos com outra mulher. Eu falei, vixe, Daniel, deve ser que é amante dele. Mas eu até então eu não sabia, porque eu não acoberto coisa errada dos outros, entendeu? É tanto que eu falava para ela direto. Quando você for procurar alguém, você procura alguém que seja da sua idade, de preferência solteiro também, que não tenha filho, pra você se relacionar. Mas quando eu vim descobrir foi aí, nessa E hora ele que a era gente. mais velho que ela? Bem Ela é mais mais velho? velha. Mas então o senhor não sabia, nessa Não, conversa aí que o senhor eu não teve nesse tenho. WhatsApp aí que passou aqui na Foi tela, no Facebook. Facebook, o Eu senhor não sou muito de ficar socializando, me envolvendo. Um exemplo, se ela começar a se relacionar com alguém, eu não era de ficar me envolvendo no relacionamento dela para até então não atrapalhar, tá. entendeu? Ficar investigando a vida do Quando cara. o senhor estava morando lá, o senhor não, e tinha, de alguma forma, convívio com o Marcos, o senhor não sabia que ele era casado? Não, O senhor soube quando? fui saber quando ele mandou mensagem, porque eu não ficava muito negócio de Facebook, ele mandou a solicitação, aceitei. Aí ele começou a ligar, mandar essas mensagens. Entendi. Mas até então eu não sabia, não. Tá certo. Alguma outra pergunta? Não, podemos encerrar? Tem mais alguma coisa, senhor Cláudio, que o senhor queira falar em sua defesa, antes da gente encerrar? Esse é o momento, né? Depois disso, o senhor não vai ter mais oportunidade de fala, só a sua defensora. Se o senhor quiser, então, falar alguma coisa além do que o senhor já falou, é o momento, então a gente pode encerrar. Falar mais nada, não. Mais Falar, nada? eu falei. Não. Tá certo, então. Então está encerrado o interrogatório do senhor, o senhor está dispensado. Uma boa tarde, o senhor pode ficar para acompanhar o julgamento, mas o interrogatório está encerrado. Antes de ouvir a vítima, vamos ao depoimento de uma das testemunhas mais importantes deste processo, Maria de Lourdes. Ex-companheira de Cláudio de Souza Gomes e a única pessoa que presenciou o início dos acontecimentos naquela noite, suas declarações buscam reconstruir, passo a passo, a dinâmica dos fatos e serão confrontadas ao longo do julgamento com os depoimentos da vítima, do réu e das demais provas produzidas no processo. Pode falar seu nome completo, por favor? Maria de Lourdes da Silva Lima. Tá certo. Depois você corrige aí, pega o documento dela, que tá diferente, né? Porque a senhora disse que mudou o nome, não é isso? Ah. Recente? Tá certo. Senhora Maria, hoje nós estamos julgando aqui, nós estamos trabalhando no processo onde o senhor Cláudio de Souza Gomes está sendo acusado de tentativa de homicídio contra o senhor Alisson. Eu sei que a senhora já participou desse processo na primeira fase, né? Já prestou um depoimento, não já? Sim. Para que a senhora não se pergunte por que eu estou aqui de novo, eu vou explicar para a senhora. Aquela primeira fase era só para decidir se esse processo viria a júri, e ele veio, a júri. O juiz naquela fase não pode decidir se o Cláudio é culpado ou inocente, só quem pode decidir isso pela lei são os jurados, essas pessoas que estão aqui hoje e que estão ouvindo essa história pela primeira vez. Então, muito provavelmente, a gente vai perguntar tudo de novo para a senhora, tá? Não pense que, mas eu já falei isso, não preciso falar de novo. Precisa, porque eles estão ouvindo essa história pela primeira vez, tá certo? A senhora é ex-companheira do senhor Cláudio ou ainda é companheira? Ex, né? Mesmo como ex-companheira, nos termos da lei, será ouvida como declarante. O fato ocorreu aqui em setembro de 2022, certo? Antes de entrar nessa data propriamente dita, né, no dia que aconteceu aqui essa situação, eu queria que a senhora dissesse para os jurados há quanto tempo a senhora se relacionava com o Cláudio naquela época? Era casada com ele naquela época? Só morava junto. Morava junto. Quanto tempo vocês viviam junto nessa data aqui, em 2022? Uns 7 anos. 7 anos? Aham. Tá. E era a senhora tinha filhos com ele? Não. Não? Os filhos, e a senhora já tinha filhos de outro relacionamento? Eu tenho filho com outro de outro. Antes dele, né? Aham. Tá. Mas ele morava no mesmo local que a senhora, com os filhos da senhora? Sim. Tá. E como era esse relacionamento? A gente precisa saber, assim, se era num sentido, se era conturbado, se era tranquilo, se o Cláudio era tranquilo com a senhora, se não era. Era perturbado. Ele usava droga, ficava louco, queria me matar. Já tentou me matar umas
3 vezes. Eu não estou ouvindo direito. A senhora pode posicionar melhor? Ele era perturbado, ele já tentou me matar umas 3 vezes. Antes dessa data aqui, Sim, ele tentou matar a senhora. sim, que E ele ficou quando a senhora preso. fala que ele era perturbado, é porque ele usava droga? Ele usava droga, ficava doido, e aí Hum. ficava falando que eu traía ele, queria me matar. Uma vez ele tentou me matar, eu estava com coronavírus. Aí eu depois pelo o celular para o delegado, como eu não podia ir na delegacia, aí eu dei um depoimento tipo um áudio em Entendi. casa, porque eu não podia ir na delegacia. Então era uma relação conturbada, né? Aham. Dessa forma. E no dia aqui desse fato, né, no dia 27 de setembro de 2022, no fato envolvendo o senhor Alisson. A senhora era amiga do Alisson? Sim, Era só amiga? Tinha algum relacionamento só amiga, amoroso? só amiga. Amiga do Alisson. E ele frequentava a sua casa? Foi a primeira vez que ele foi? Ele já foi outras vezes, mas eu estava separada do Cláudio. Certo. Mas nesse dia aqui a senhora tinha voltado com o Cláudio. Sim, O Cláudio estava morando lá nesse dia. nós tava morando junto, mas a gente ia separar. Mas ele pediu para ficar lá na minha casa até ele receber, para sair, entendeu? Tá. Então ele estava lá, de alguma Estava, forma esperando. A senhora ele estava. consentiu, permitiu que ele ficasse lá até Sim, receber. É isso. isso, o Cláudio? E aí, então, o que foi que aconteceu naquele dia? Eu vou deixar a senhora relatar com as suas palavras para os jurados entenderem o que aconteceu. Naquele dia, o Cláudio chegou, aí ele não tem chave da minha casa, não tinha chave da minha casa. Aí eu ia abrir a porta. Só que ele não esperou, ele já chegou gritando que ia matar, que eu estava com o meu amante. Ficou gritando, fazendo escândalo. E ele pulou o muro, o resto do minuto. Como a casa tem a garagem na frente, tem a cozinha, a sala, dá para ver. O portão é daqueles portão, tipo que não é tampado, dá para ver quem está lá fora na rua. Uhum, Ele nem esperou eu abrir o portão, ele já pulou o muro. hum, Aí tinha o meu carro estava assim do lado e tinha tipo um balde, assim, alguma coisa que tem coisa dentro, faca, tinha umas coisas, né? Aí ele pegou a faca, já entrou gritando, dizendo que ia matar o meu amante, que era o hum, Alisson, que ele estava hum, falando, uhum, e ia matar eu também. Primeiro era ele. Aí ele já entrou, o Alisson correu pro quarto dos meninos, uhum, aí só vi grito. O Alisson gritando, ele furando o Alisson, faqueando. E eu corri para a rua para pedir ajuda. uhum, Aí eu estava sozinha em casa, mais o Alisson. uhum. Aí ele dizendo que ia matar ele, que depois me matava eu. Aí eu corri para a rua pedir ajuda. Aí os vizinhos, tinha umas pessoas que não saíam, eu parei carro no meio da rua para ajudar. Aí o Alisson ficou grudado na faca, saiu lá dentro do quarto, grudado na faca. As mãos dele até cortou. Ele grudado na faca, arrastou o Cláudio, os dois, né? Grudado até no portão lá fora, perto dos carros. Aí, quando chegou lá na frente, o Alisson soltou do Cláudio. Aí o Cláudio correu para baixo assim, na esquina. Aí depois o Alisson eu nem vi, porque ele tava, eu não sei como o Alisson saiu. Aí eu corri, aí ele correu, ele estava atrás de um carro, ele correu, ficou escondido. Aí correu atrás de mim, até na academia, que eu malhava, que é perto, com a faca para me matar. O Cláudio. Sim, aí o Bruno, que é o dono da academia, que é a academia perto da minha casa, abriu ele abriu, como eu fazia academia lá, eu passei na catraca. E aí o Cláudio voltou para trás. Aí chamou as polícias. Aí, quando as polícias chegou, o Cláudio tinha fugido. Entendi. É, no momento que o Cláudio chegou, então ele conseguia ver o Alisson lá dentro já. Naquele momento Não, que a senhora eu disse acho que o que não, portão, não foi muito a senhora rápido. falou que era um portão que dava para ver as pessoas? Dava. E aí, Dava então, ele porque chegou e pedindo para a senhora abrir, porque ele já viu que o Alisson estava lá dentro. Ou ele não conseguia, não viu o Alisson. isso aí eu não sei explicar. Porque se ele dá para ver do portão, que o portão é todo aberto.
Então é Hum, grande, mas aberto. aberto. Quem está passando lá na rua, dá para ver quem está dentro de casa. Certo. E a senhora estava conversando com o Alice, estava Nós fazendo. estava conversando, estava perto de eu ir para academia. Certo, mas aí Aham. vocês estavam conversando fora da casa, dos cômodos, de modo que Tem quem na tivesse no frente, portão daria para dá ver. para ver. Dá Aham. para ver. É Entendi. porque tem uma mesa de 6 cadeiras bem na frente, na área. Tá, entendi. Aham. Bom, para mim é suficiente a dinâmica relatada. O Ministério Público está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhora Maria de Lourdes, tudo bem? Tia. Vou fazer algumas perguntas para a senhora. Aí nesse ponto que a senhora, né, pegando já da retomada, o portão ele era aquele portão que tem as gradezinhas assim, né, e dá para a pessoa ver, né? Sim. Aí a senhora, essa área é uma área externa que vocês estavam conversando dentro da casa, né? É na garagem. Na garagem. Porque a casa é assim e a garagem é bem na porta. É É, enorme. era mais ou menos que horário, a senhora lembra? Acho que eram as 8. 8, né? Tava Se de eu não me noite. engano, era 8 Tá. da noite. E ele chegou, na hora que ele tinha saído há muito tempo, ele Ele passou. estava no trabalho, aí do trabalho ele ia para o curso. Quem? O Alisson? Não, Cláudio. O Cláudio, ele estava no trabalho. Aham, o Alisson estava no trabalho, aí passou lá. Ah, e o Cláudio? Ele estava no trabalho, aí do trabalho ele ia para o curso, só que nesse dia ele não foi para o curso. Ele chegou mais cedo em casa. Uhum. Só que ele não avisou, entendeu? E ele tava, já tinha separado dele, né? Ele Sim. estava lá até receber para ele arrumar um lugar para ele morar, porque ele já tinha tentado me matar de novo. Tá. E a senhora disse que ele tentou matar a senhora 3 vezes, né? Uma vez. 3 vezes, as 3 vezes eu fui na delegacia, uma vez ele ficou preso. Na segunda vez que ele fez isso, recente, eu não fui na delegacia, fui em Caldas Novas. Nós estávamos em Caldas Novas, fui passar meu aniversário. Uhum. Essa aí Ele eu não resisti, não. não registrou. Não. Ele demonstrava o ciúme excessivo da senhora, agressões verbais, Sim. xingamento. Aham. Era frequente esse tipo de Frequente. comportamento. Só usava a droga porque era doido. E nesse dia ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica ou usado droga? Tinha usado droga. Aparentava ter usado droga, né? Não, ele usava. Eu já Ele vi. usava. Não, mas nesse dia ele tava assim. Sim, todas as vezes. Estava drogado. Tá. Ele. A senhora tem uma filha, né? A Daniele, né? Eu tenho uma filha, Daniela, e tenho mais 2. Mais 2. Morava com a senhora. Eles moram comigo, só um que casou. Casou. Já tem um ano que E na casou. hora nenhum deles estava na residência. Não, o Renato tinha acabado de sair para a academia. Eu malhava junto com o Renato, que é perto Uhum. da minha casa, só que nesse dia eu não fui, porque o Alisson chegou. Ou, Uhum. sim, o Alisson tinha chegado, né? Aí eu Uhum. fiquei lá conversando com ele. Tá. Ele era amigo da senhora há quanto tempo, mais ou menos? Tinha um ano, 1 ano, né? eu conheci ele, aham. E o relacionamento de vocês dois era só de amizade. Só de amizade. A senhora chegava a conversar com ele sobre essa situação que a senhora estava passando com o Cláudio, do relacionamento abusivo? Chegava a desabafar, assim? É, eu já tinha falado para ele que ele era muito, ciumava demais, era doido, tinha problema. Ele já ameaçou a senhora alguma vez com faca? Já botou a faca no meu pescoço. Esse daí eu registrei na delegacia. A senhora disse que teve uma vez que estava com Covid, ele tentou Eu matar. estava com Covid, aí eu fiquei dentro do quarto trancada. Só que nesse dia ele não tentou entrar. Ele não subiu o muro, não pulou o muro. Uhum. Aí ele tentou me furar pelo portão, entendeu? Uhum. Nesse dia eu estava com Covid, eles que eu estava com marcha dentro do quarto. E eu não estava, eu estava sozinha. Com Covid. Os meninos estavam nesse dia. O Uhum. Renato, que é meu filho. O filho da senhora. Aham. É, E nesse dia aqui, aí ele pulou o muro, né? Pulou o muro, E já foi pegou atrás a faca onde ficava, que a gente lavava o carro. e foi em A gente direção. abria a lata da cera. Uhum. Ele já pegou a faca, já entrou, gritando, dizendo que ia matar primeiro ele, depois ia matar eu. E aí, a senhora viu Uhum. quando ele entrou dentro da residência perseguindo o Alisson, viu os golpes de faca? Chegou a ver ele dando golpe no Não Alisson? entrei no quarto, eu corri. A senhora correu Pra para rua. onde? Para a rua. Então o portão que estava trancado, né? Porque Eu ele abri. furou, a senhora abriu e foi para a rua. Sim, fiquei gritando. E esse portão ficou aberto. Ficou aberto. E aí a senhora não viu o que aconteceu lá dentro do quarto, né? Não, só via o Alice gritando, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E eu tava gritando, pedindo ajuda para as pessoas. Porque dentro do lote tem um apartamento. Aham.
tem um apartamento. Só que nessa hora, acho que não tinha alguém dentro do lote. E ninguém saiu. Entendi. E aí esse quarto aí tinha janela, porta, tinha O alguma porta? quarto era o quarto dos meninos. O quarto dos meninos não tinha janela. Não tinha por onde o Não, Alisson não fugiu. tinha nem para a cozinha, só tinha uma saída. E era Uhum. para frente. Tá. E aí a senhora chegou a ver o momento que o Alisson saiu da casa, arrastando o Cláudio, segurando pela mão? Aham, A senhora viu esse momento, né? vi na rua. Foi, ele arrastou ele até na rua. Entendi. Aí o Cláudio ficou falando que era brincadeira, que não era nada não. Falando alto para os vizinhos, ficou mentindo coisa para os vizinhos. Uhum. E a senhora viu se o Cláudio se machucou? Estava Não, machucado? machucou não. Quem machucou só foi o Alisson. Essa faca, então, estava na residência Ele da senhora, levou. né? Ele Aham. levou. Tava que ele encerava o carro. O Alisson estava com faca. Não. Aí a senhora disse que fugiu, né? Foi se abrigar na academia. Quando o Alisson fugiu, ele correu atrás de mim. Pra me Sim. matar, com a faca na mão. E falando, verbalizando isso, eu vou te Sim, me matar. xingou todo nome, falando que ia matar eu também. Aí a senhora procurou Ainda abrigo. falou bem assim, eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora, eu vou te matar, que eu fico só. Porque os meninos meus trabalham e eu fico sozinha na casa. Eu tive Uhum. de me mudar. A senhora teve que se mudar. Mudei no outro dia. Eu mudei. Porque eu fiquei com medo dele me matar, que eu fico sozinha em casa. Tá. Aí a senhora disse que se protegeu na academia, né? Só que, Sim, entrei na academia, que é do Bruno. É perto da minha casa. mas Era. inicialmente a senhora teria procurado abrigo na casa de algum vizinho? Entrei também na casa de um vizinho e ele dizendo que eu estava pelada, sem roupa. Mentindo pro vizinho. É tanto que o marido da vizinha não queria deixar eu entrar. Foi na hora que eu saí da casa do vizinho, ele estava atrás de um carro. Na rua. Atrás de um carro. Sim, aí eu falei, a senhora que corre atrás de mim. Então a senhora Hã? se procurou, ele saiu, ameaçou a senhora, só para a gente entender, porque Aham. dois momentos, né? Ele saiu, né? O Cláudio, o Alisson fugiu, aí ele viu a Sim. senhora, ameaçou a senhora. Aí a senhora se protegeu na casa desse vizinho. Quando o vizinho. Ah, foi. Aí quando eu pensei que ele tinha ido embora. Só que ele estava embora, não, ele estava atrás do carro. Na Tá, aí rua. ele se escondeu atrás do carro Aham. e foi atrás e perseguiu a senhora de novo. Até na academia, que é perto da minha casa. É quantos metros, a senhora lembra? Ou Sim, eu gasto uns 6 minutos 6 minutos da minha casa para academia. andando. Aham, Aí a senhora foi correndo. fui correndo. Aí chegou lá e a senhora conseguiu passar e ele foi embora, né? Isso, com a faca na mão. Aí depois eu não vi ele mais, não. Aí depois, na hora que as polícias chegou várias viaturas. Mas não conseguiu pegar ele, não. Só pegou ele só uma vez, foi na outra vez. Uhum. E a senhora requereu medida protetiva, né? Tem aqui no Sim, processo. Depois desse fato, não teve mais depois contato disso, com ele. do último que aconteceu, eu não vi ele mais, não. Depois desse dia, Eu tá, mudei de. de endereço, né? Sim, ele não pode nem saber. A senhora sabia que ele tinha um outro filho de outro relacionamento? Ele tem 2 filhas. Duas filhas, né? Ele Aham. chegou a mencionar como era esse relacionamento com a Sim, mãe a menina deles? gosta de mim. As duas. Chamava As de filhas mãe. dele, né? Sim, a pequena chamava de mãe. Sim, mas eu falo a ex-mulher dele. Ele chegava a falar como é que era o relacionamento com ela, Ah, ou era também assim, desse jeito. desse jeito A também? outra, aham, depois de mim, né? Uhum. Tá bom. Obrigado. Da minha parte, não tem mais pergunta. Defesa? Obrigada, Excelência. Bom dia, Dona Maria de Lourdes. Só para não perder o gancho aqui, a senhora disse que tentou buscar abrigo na casa do vizinho. Ele não deixou a senhora entrar por qual motivo? Não, eu falei que o vizinho deixou eu entrar no portão, dentro do portão dele. Deixou. Deixou. Ele não queria deixar, queria que eu saísse, porque o Cláudio estava dizendo que eu estava pelada. Pegou eu pelada em cima da cama, é mentira. Aí o vizinho não queria deixar. Sim, aí a esposa, eu falei que ele estava mentindo, e ele estava apaixonado, estava doido. Aí eu fiquei. Quando depois eu saí, o Cláudio saiu correndo atrás de mim. Tá. Aí que eu Aí fiquei. eu quero só entender essa parte. Ah. Então, a senhora foi para casa do vizinho, buscou abrigo, teve esse diálogo. Pouquinho, não foi muito não. O Cláudio estava do lado da senhora, falando que a senhora estava pelada pro Sim, vizinho. E o Alisson estava onde? ela tinha saído, Já tinha ido embora. ela tinha ido embora. E a senhora buscava abrigo.
Sim. Tá, compreendi. Agora vamos voltar aqui para o início. O Alisson, então, frequentava a casa da senhora? Algumas vezes, mas nós estávamos separados. Não, não tem nenhum problema ele frequentar a casa da senhora. Ele Sim, frequentava porque vocês eram amigos. sim, nós éramos amigos. Essa amizade era de algum momento específico da vida, onde vocês se conheceram? Nós conheceu no conjunto. Ele trabalhava vendendo carro do consórcio. No Conjunto Nacional. Sim, nós estávamos separados, eu e o Marco. Tá, tudo bem. E aí a senhora foi ao Conjunto Nacional e conheceu o Alisson vendendo carro. Sim, é que a filha minha trabalhava no Novo Mundo, Hum, frente do Alisson. certo. E Aí a aí? gente ficou amigo, ó. Aí a senhora ia lá Sim, conversar com o Alisson. sim, eu conversava. Tá, É de tudo bem. frente Uhum. da loja. A senhora trabalhava? Não que meu esposo morreu, eu sou pensionista. A senhora Sim. pensionista. Aham, Tá, nunca trabalhei, não. tá bom. Aí, essa amizade, além da senhora ir lá no trabalho do Alisson, conversar com ele, a senhora também trocava mensagens com ele, tinha contato de celular? No momento que nós se conheceu? Sim. Sim. Nesse dia dos fatos, como é que foi? Ele combinou com a senhora que ia sair do conjunto e ia passar lá para fazer uma visita para a senhora? Sim, ele avisou que ia passar lá. Eu falei, tá bom, pode passar. Ele avisou como para a senhora? Por mensagem. Aí a senhora estava em casa, a senhora falou, pode Eu vir. estava em casa. Aí eu falei que eu estava quase saindo para academia. Uhum. E aí a senhora avisou, pode vir, porque o Cláudio não está aqui, ou a senhora nem falou do Cláudio nesse momento? Não, pra ele, não. Eu falei, não lembro. E ele sabia que a senhora era casada nesse momento com o Cláudio? Aqui eu separava e voltava, ele sabia. E nesse dia, ele sabia que o Cláudio morava lá com a senhora ainda? Eu falei para ele que a gente estava separando, só que a gente estava namorando na mesma casa. Então ele tinha Esperando. conhecimento que o Sim, Cláudio morava lá. sim, que a gente estava. Eu estava esperando eu receber ele para ele sair. Uhum, tá. E, dona Maria, aí ele chegou por volta de que horas na casa da senhora, nesse dia, o Alisson? Foi pouco tempo, perto de acontecer. E o Cláudio chegou. Foi umas 8 horas, umas 7 e pouca. Ficou Quanto muito tempo, tempo que a não. senhora ficou conversando com o Alisson em casa? Pouco tempo ele chegou, o Cláudio. A senhora sabia que o Cláudio iria ou ele surpreendeu a senhora? Era o horário dele chegar em casa ou não? Não, não é o horário. Ele chegava em casa 10 e pouco, não tinha horário certo, não. Ele sempre ele chegava na minha casa, Uhum. às vezes. Ele trabalhava e fazia curso, por isso que ele tinha essa rotina. Ele trabalhava até, acho que era 7 ou era 6. Ah, Aí de lá ele ia pro curso lá no setor comercial sul. curso de Nesse quê dia que ele fazia? de cabeleireiro. Uhum. Nesse dia ele não foi. Ele não foi pro curso. Não, se ele chegou 8 horas, E a senhora esperava que ele ia chegar às 10. Aí ele chegou 8. é, às vezes, quando ele saía mais cedo, às vezes ele avisava. Às Nesse dia vezes. ele não avisou. Não, esse dia ele não avisou. Mas a gente tava fazendo nada. Tava só conversando. Então a senhora é pensionista, né? Aham, meu esposo morreu. Pai dos meninos. Certo. Além da senhora, o Cláudio morava lá. Quem mais morava? Meus 3 filhos. A Dani é a filha da senhora. É a Daniele. Uhum. E ela namorava o Marcos nessa época? Ela namorou com o Marcos depois. Uhum. Ela namorou depois. Que ele era casado e namorava com ela, fingindo que era solteiro e era casado. Aí ela separou. O Marcos conhecia o Cláudio? Ele já viu o Cláudio lá na minha casa. O Marcos? Sim, se foi isso que eu tô pensando, que ele é casado, né? Não sei. Mas Ele é ele casado. tinha o Marcos que namorava a filha da senhora. Sim, namorava e ele era casado, mentia para ela que era solteiro, era casado. Aí ela separou.
No momento das facadas em si, Dona Maria, a senhora não viu, né? Não vi porque eu saí para fora. Não vi. Uhum. Foi dentro do quarto dos meninos. Só vi ele gritando de Uhum. socorro. O Alisson estava de sapato, a senhora lembra? Não a lembro. Não Não lembra? vou mentir, eu não a lembro. Faz muito tempo. Não a lembro, não. Tava de calça. Aí a senhora só ouviu a gritaria dentro do quarto. O momento que a senhora começa a visualizar o fato já é na rua, Eles saíram grudados. um no outro. O alho segurado na faca. E o Cláudio também. Os dois tentando disputar a faca. Ele tava tentando soltar para correr. Quem tava com a faca era o Cláudio, só que ele tava segurado também. Só que ele tava querendo soltar. Até na Uhum. hora que ele soltou. E aí, na hora que ele soltou, o que aconteceu? Ele saiu correndo, só que o alho saiu para baixo correndo. E o Cláudio? Ele tá atrás do carro, escondido. Foi não que ele saiu correndo atrás de mim. Então, essa parte que eu gostaria que a senhora explicasse melhor para os jurados. Tá. A senhora começa a visualizar o fato, os dois disputando a faca, Sim. certo? Quem estava segurando a faca, o cabo da faca, quando a senhora vê? Era o Cláudio. O Cláudio segurando o cabo. Sim, o Alisson estava segurado na. Só mais um faca pouco de cortar. mais próximo do microfone, por favor, senhora Maria. Isso. O Cláudio estava segurado na faca e o Alisson segurou no. Na faca. lâmina da Sim. faca. Aham. Uhum. E aí, como é que para essa situação de disputa da faca? Aí o Alisson foi, deu um jeito e soltou do Cláudio. E saiu correndo. Sim, para baixo. E o Cláudio? O Cláudio, eu falei que ele se escondeu atrás do carro Tá, então ele deixou o Alisson correr e ele se abrigou atrás de um carro. para correr atrás de mim. Aham. Tá. Ele não correu atrás do Alisson. Não, foi correr atrás de mim. E aí foi nesse momento que a senhora foi buscar ajuda no vizinho, que ele não deixou a senhora entrar? Sim, aí eu entrei no vizinho, só que o vizinho não queria deixar eu ficar, não, que ele tava mentindo, dizendo que eu fiquei pelada. Tava pelada, mas não tava E a pelada. senhora estava com roupa? Estava de roupa. Estava de roupa? Aham. Uhum. Aí, depois disso, quando eu saí para fora, ele tava atrás do carro. Ele só correu atrás de mim, até na academia. O Cláudio. A senhora viu alguma lesão no Cláudio? Não, tinha não. Corte no Cláudio? Não, Nada? nada. Só o Alisson, estava todo levado de sangue. Uhum. Na visão da senhora, o Alisson tinha cortes na mão. Em que mais? A mão, Ah, a testa, aqui lá nele, nas onde? pernas, aqui assim, Na perna, que mais? nas pernas. Ele ficou todo cheio de corte. Uhum. Aqui assim, lá na cabeça dele também ficou. Tá. Depois desse fato, a senhora segue amiga do Cláudio, do Alisson? Depois disso, a gente se envolveu, a gente mora junto. Ah, a senhora casou com o Alisson? Aham, moro junto com ele, depois do ano. Ah, então o esposo da senhora atual é o Alisson. Aham, depois do ano. Eu Compreendi. cuidei dele, aí Uhum, depois nós se envolveu. Eu moro com ele. entendi. E outro ponto. A, a Daniela ainda mora com a senhora? Mora. Mora? Aham. E o Renato. E o Renato, que é o outro filho da senhora. Aham. O outro casou. Tá. Então tá certo. Muito obrigada, dona Maria. Eu estou satisfeita. Jurado tem alguma pergunta? Não?
Senhora Maria, eu também não tenho mais perguntas, penso que ficou devidamente esclarecido. Obrigada mais uma vez pela senhora ter vindo prestar seu depoimento, está encerrado, a senhora está dispensada. Alisson Araújo da Silva, apontado pela acusação como vítima da tentativa de homicídio. Pela primeira vez diante dos jurados, ele reconstrói os acontecimentos daquela noite e descreve, em detalhes, o momento em que afirma ter sido surpreendido por Cláudio de Souza Gomes é um dos depoimentos centrais deste julgamento, pois dele depende grande parte da reconstrução dos fatos apresentada ao tribunal do júri. Alisson Araújo da Silva, né? É o seu nome completo? Tá certo. Senhor Alisson, o senhor consta como figura como vítima no processo que nós estamos trabalhando hoje aqui nessa sessão plenária. A pessoa acusada é o senhor Cláudio de Souza Gomes. Ele está sendo processado aqui por tentativa de homicídio contra a vida do senhor, o fato ocorrido lá em 27 de setembro de 2022, certo? Eu sei que o senhor já veio, já falou nesse processo, já? Já participou de uma audiência? Sim, Já, né? Só para o senhor entender porque que o senhor está aqui hoje de novo. Às vezes as pessoas não compreendem, e até para os jurados compreenderem. Ah, já tem um depoimento dele no processo, por que está aqui de novo? Aquela fase anterior é online, né? É online? é online, mas não é por isso. Ela significa, aquela fase anterior, aquele depoimento anterior, ele serve só para o juiz analisar se o processo vai a júri ou não, certo? Só isso que nós decidimos. Esse processo viria a júri, o juiz, aqui na época que decidiu, não fui eu, mas ele decidiu que deveria vir para a júri, tá? E é por isso que nós estamos aqui de novo. Por que eu estou explicando isso? Eu pode pensar, mas eu já expliquei tudo isso, não preciso falar de novo. Precisa, porque quem vai julgar efetivamente a responsabilidade da pessoa acusada, do senhor Cláudio, são os jurados. E eles não ouviram essa história ainda, nenhuma vez, tá? Então, muito provavelmente nós faremos perguntas repetidas para o senhor sobre o que aconteceu. O senhor precisa contar com detalhes o que aconteceu, porque eles estão ouvindo essa história pela primeira vez e são eles que vão julgar a responsabilidade dessa pessoa, tá certo? Só antes da gente começar, o senhor pediu para prestar seu depoimento na ausência do Cláudio, né? Foi. Só para confirmar, tá certo. Senhor Alisson, o senhor tinha conhecimento, era amigo do Cláudio antes desse dia aqui? Nós estamos tratando de um fato de setembro de 2022, né? O senhor tinha algum relacionamento de amizade com ele? Não, Não? Era conhecido? Nunca tinha visto? não. Não? Nunca tinha visto o Cláudio antes de 27 de setembro aqui. Eu pergunto isso para contextualizar, né? Para as pessoas entenderem, olha, eles eram amigos, ou eram inimigos, ou não se conhecia, ou conhecia só de vista. Nem de vista o senhor conhecia o Cláudio. Não. E o senhor conhecia a Maria de Lourdes. Sim. Maria de Lourdes era o que do senhor nessa época aqui, 27 de setembro? Amiga, eu conheci ela através do... Eu vendia consórcio no shopping e através da filha dela, que é a Dani, a Daniela, eu conheci a família. Através da Dani, que é a filha, eu conheci toda a família, que é a Maria de Lourdes. Certo, então o senhor era amigo dela Isso. nessa época. Conheceu através da filha, porque trabalharam juntos no shopping, é isso? Tá. Diferente, eu era de uma área e ela era de outra. A filha dela, né? E Como que é o nome da filha dela? Daniela. Daniela. Então, daí o senhor era amigo dela e o senhor frequentava a casa da senhora Maria? Não, Amigo de frequentar a casa? não. De almoçar junto, comer uma Não. pizza? Não, era amigo, mas um amigo mais distante. Isso. E nesse dia que o senhor estava na casa dela? Eu saí do trabalho Ah, e, como saí um pouquinho mais cedo, eu passei e resolvi passar na frente da casa e eu acabei Eu entrando. certo. Aham. Entrou lá para falar um oi, pra Conversar, isso. resolver alguma coisa, tomar um café, alguma coisa. Entrou lá. Mas não era hábito do senhor entrar, mas naquele Não. dia o senhor acabou passando Eu lá. Tá. acabei passando do trabalho mais cedo e aí resolvi Tá. passar lá. Eu só pode continuar, então, contando o que aconteceu com as suas palavras naquele dia para os jurados entenderem. Pode falar. O senhor saiu do trabalho, passou lá, entrou. Eu entrei Uhum. e dentro da casa tem o carro fica à frente da entrada da casa, como se fosse uma área de serviço. E entre essa área de serviço tem uma mesa e dentro também tem a sala, tem os dois quartos e uma cozinha. Com isso, a gente estava conversando entre esse hall, que é como se fosse uma área de serviço, e com isso,
Eu estava conversando com Isso, com a Maria. Maria de Lourdes, isso. Tinha mais alguém na casa? Não, Tá. não. Pode continuar. E aí, com isso, o Cláudio, ele já estava transtornado, apareceu do nada, pedindo para abrir o portão, que queria quebrar, e ele, de alguma maneira, ele subiu no muro, que o muro é pequeno, não é alto. E aí, eu não vi qual foi a situação, se ele estava com a faca antes disso, ou depois que passou pelo carro, porque o carro, como eu te falo, como se fosse um obstáculo que eu não cheguei a enxergar essa situação dessa faca que ficou na mão dele, você tá me entendendo? Tá, mas você disse que ele chegou transtornado, Chegou. pedindo para abrir o portão e aí não abriu. Aí, A Maria não abriu. ela ia pegar a chave, só que Certo. nesse tempo, Enquanto. tava procurando a chave, Uhum. ele subiu no muro. Ele não esperou, ele subiu Justamente. e pulou. Ela já me passava alguma situação dele de outrora, né? Que ele mexia com coisa ilícita e de vez em quando vinha transtornado de casa. Já me falava sobre essa situação. E ela teve um relacionamento anterior com ele, é isso? Com ele. Com ele, isso. Com ele. Ela era ex-companheira dele. E voltava. Ela tinha essa situação com ele de voltar de algumas situações de ameaça Uhum, nessa situação. uhum. Eu acredito que ele, como já mexia com essas coisas, Quando o senhor fala mexer com essas coisas, é com o quê? droga Com droga. O senhor fala de vender ou de consumir? de consumir. De consumir. Consumir. Tá. E foi isso. Ele foi no momento dessa situação dele que ele veio transtornado, me pegou dentro da casa, conversando com ela, nada Uhum. demais na área de serviço. E aí, com isso, a Maria de Lourdes foi pegar a chave. Só que não deu tempo, ele pulou e eu não vi essa faca. O senhor viu ele pulando, mas não viu se ele estava com uma Ou com a faca na mão, ou depois que passou pelo carro. Uhum. E aí ele já falou que ia partir para cima de mim, que ia me matar. Falou isso para o senhor. Para mim e para ela, deu de ouvir também. Porque aí ela estava do lado do senhor. Justamente. Não tem saída nos fundos. Uhum. Como a casa, como fosse uma casa, fosse nos fundos, não tinha porta de saída. Certo. Não fui para a cozinha, não fui para o quarto dela, eu fui para o quarto dos filhos dela, porque ele veio para cima de mim com essa faca e Uhum. eu não consegui nem outra reação. A reação foi que eu tentando saindo da frente dele e eu acabei indo para o quarto do filho dela. Um dos quartos, que é o quarto dos meninos dela. Entendi. E E aí, lá entrei em luta corporal com ele, porque na verdade quando o senhor foi pro quarto, aí a eu luta tava corporal começou onde? No quarto? no quarto, porque eu não ia deixar ele pegar a faca e querer me golpear. E a situação ainda me golpeou nas pernas, eu tenho cicatriz nas pernas, Uhum. porque a situação. E eu, de alguma maneira, eu segurei essa faca, entrei em luta corporal com ele, mas assim, de segurar, não foi de agredir, ele, porque eu estava desarmado. E eu só segurei. Quando eu segurei essa faca, a faca do punho da lâmina mesmo, no meu consentimento foi o seguinte: eu vou segurar essa faca entre a faca e a mão dele e vou levar para fora. Porque se eu soltar essa faca entre a mão e a faca dele, eu sei que ele vai me golpear mais do que eu já tá. E foi isso, eu me coloquei empurrando de alguma maneira, saindo do quarto, passando entre a sala, a área de serviço, até chegar ao portão. No chegar do portão, é, ficou um carro parado, mas era um carro de alguém, não sei se era de algum vizinho do lado. Ele tentou ainda me perseguir por ali e eu soltei. Quando eu soltei, eu tentei dar uma volta ainda no carro. Ele tentou ainda me golpear, eu só saí correndo. Eu saí correndo e eu fui para minha casa. Fui para minha casa. Depois que eu percebi
quando eu cheguei em casa, que a minha roupa, a parte da minha canela, estava ensanguentada. Aí depois que eu retirei a calça, aí eu me deparei com os cortes na minha canela. Aí eu fui e chamei a UPA, Entendi. o bombeiro. Chamou o bombeiro e aí o senhor foi Foi socorrido, foi até a UPA. E como é que foi esse corte? Foi profundo? Foi superficial? O senhor foi- precisou fazer cirurgia? Como é que foi isso? eu não fiz cirurgia, não, mas eu tenho sequelas em questão de cicatrizes nas duas pernas. Tá. O senhor foi liberado no mesmo dia? Eu fui liberado da UPA, mas eu tive que tomar remédio forte para tanto para a dor que eu estava sentindo Uhum. e eu não sei como te falar, é cicatrizante e inflamatório para justamente eu melhorar, voltar de recuperação dessa situação. Entendi. E o senhor ficou sem trabalhar naquela Eu época? fiquei Quanto tempo? Quantos dias? uma média de um mês e um pouco. Por conta do Isso, corte. do corte. É, eu penso que para mim, foi suficiente para entender a dinâmica de como as coisas aconteceram. Eu vou passar agora a palavra para o Ministério Público. Serão feitas perguntas para o senhor. Pode continuar respondendo da forma que está, certo? Depois a defensoria, jurado pode ser que tenha dúvida. A gente precisa entender, tem alguns detalhes que são importantes, tá? Então, Rafael, está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Alisson, tudo bem? A gente está conversando novamente sobre esse fato, né? Narrou bem o que aconteceu. É importante esclarecer alguns pontos, até porque os jurados eles não estavam naquela primeira audiência, né? O senhor narrou exatamente a mesma coisa né, que o senhor falou da outra vez, só queria que o senhor esclarecesse alguns pontos. Quando ele chegou lá na residência, né, que o senhor estava conversando com ela, ele estava do lado de fora. O senhor via ele lá do lado de fora? Na hora que ele chegou, na hora que o Cláudio chegou, querendo entrar, transtornado. Consegui ver. Aí você vê ele do lado de fora na rua. Ele ameaçava, ele falava alguma coisa assim, que a Maria estava com o macho, levando o macho para casa. Ele chegou a ameaçar falou palavras de baixo escalão. Essa situação aí que estaria com homem, Com entendeu? o Eu não homem. queria falar outro nome. Pode falar o que ele... Pode? Ele falou que estaria com macho ou algo do tipo. Só que não deu tempo de ela pegar essa chave e abrir o portão. Tá. Aí ele pulou e já foi para cima do senhor e falando que ia matar. Foi isso que você falou, né? Ele Isso. verbalizou assim, eu vou te É. matar, falou alguma outra coisa. Como eu tem 3 anos, né? Mas eu acredito que foi isso, que ele falou que ele ia me pegar. Da parte da Maria de Lourdes, eu não me recordo. Uhum. Como ele me viu, ele passa. Eu dei de entender que ele ia partir de cima de mim mesmo. Tá. Aí o senhor recuou para o quarto, esse quarto ele tinha janela, alguma porta? Não tinha como o senhor sair dali, o senhor estava encurralado. Não tem porta de saída também, da cozinha Uhum. também, não. Aí o seu único meio que o senhor se viu foi segurar a faca. O senhor chegou a Foi. segurar a lâmina com a mão? Eu segurei, foi com a lâmina na mão. E O braço se o senhor dele. soltasse a faca, o que ia acontecer? Não, é justamente isso. Na minha cabeça, eu falei, se eu soltar essa faca, ele vai me golpear. E eu não vou tirar essa faca não vou soltar a minha mão dessa lâmina. E nem da mão dele. E aí com isso, de certa forma, nessa truculência, caminhando para sair, né? Que não tinha outro caminho para ir. Ele golpeou o senhor nas pernas, né? Então ele chegou a fazer aquele. Isso, da parte de cima para baixo. Tá? O senhor falou também na primeira vez que né, o senhor ficou com medo que se soltasse a faca ele iria te Justamente. matar. Tá. Aí o senhor arrastou ele para fora, né? Lá da residência, Sim, conseguiu sim. pegar na mão e soltou ele. Ele falou na delegacia que o senhor que estava armado com a faca. Então, assim, só para esclarecer para os jurados que estão ouvindo isso a primeira vez, queria que o senhor esclarecesse o que o senhor trabalha, né? O que o É, senhor faz da vida, se o senhor já se envolveu em algum ato criminoso, se esse fato que ele imputou o senhor é verdade.
nessa época eu sou vendedor de consórcio. Então, eu saí do shopping do Conjunto Nacional, finalzinho da tarde, e fui justamente para casa da Maria de Luz, que já era caminho mesmo, eu ia passar por lá. E acabei conversando com ela. Mas é, eu não tenho nenhum tipo de vício, não bebo, não fumo, também não tenho Não, situação na justiça, não anda com faca. não ando com faca, É, a Daniela não estava, né, na residência na não. hora. O senhor sabe que o senhor falou, né, que conversava com a Maria de Luz, que tinha um histórico de violência contra ela, né? Ela chegou a narrar que já Chegou a teve outros, comentar, comentava assim que já teve outros episódios de sim. Não sei se nessas indas e vindas dela foi, se eu não me engano, 3 vezes que ela estava com o marido dela. Uhum. Na época ela falou se estava separado, estava em processo de Estava em separação, processo. mas ele estava morando lá ainda ou Isso, ele ainda estava morando na residência? justamente. Tá bom. Da minha parte, eu não tenho mais perguntas. Obrigado, seu Alisson. Defesa, doutora Kate? Obrigada, excelente. Bom dia, senhora Alisson, tudo bem? Senhora Alisson, tudo bem com o senhor? Tudo. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. O que o senhor recordar, o senhor me responda, por gentileza. Ok. Então, nesse dia, o senhor trabalhava no Conjunto Nacional, Isso, no dia do fato. isso. O senhor saiu do Conjunto Nacional por volta de que horas? Final da tarde. Final da Finalzinho, tarde? finalzinho mesmo. Que horas, mais ou menos, que o senhor deixava o trabalho? Eu cheguei, assim, São Sebastião por volta de umas 6, 6, 6:30 nessa faixa. Quase no começo da noite. Uhum. O senhor veio do Conjunto Nacional como? De ônibus, De carro? ônibus, de ônibus. De ônibus. E aí o senhor parou para conversar com a senhora Maria de Lourdes, Isso, certo? A casa do senhor era perto da casa da Maria de Lourdes? um pouco. Onde o senhor morava na época Na, dos gam- fatos? na gameleira. Na Gameleira. Isso. Uhum. E como é que o senhor sabia que a Maria de Lourdes estava em casa nesse dia? A Maria de Lúcia, ela, se eu não me engano, ela é do lar. Então, praticamente fica mais em casa. E por mais que se eu não encontrasse ela, eu ia pegar meu caminho e ia para casa. Aí o senhor precisaria pegar outro ônibus Não, para ir para eu costumo Gameleira? andar a pé, em São Sebastião mesmo. O senhor ligou para Maria de Lourdes combinando esse encontro? Não. O senhor conversava com a Maria de Lourdes por celular? Não? Hum, Não trocavam mensagem? Não, não, não. Não. Então o senhor decidiu de surpresa ir lá na casa Eu da Maria de passei, Lourdes. justamente. Uhum. E aí, quando o senhor chegou, a Maria de Lourdes estava em casa, chamou o senhor para entrar. Conversei com ela a princípio no portão e aí eu entrei, justamente. Convidou para entrar. Demorou quanto tempo para o Cláudio chegar? Quanto tempo o senhor estava lá na casa da Maria de Lourdes? Foi rápido. Quando eu cheguei, em torno de uns 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. E O Cláudio. justamente, O senhor sabia que o Cláudio também morava nesse local? sim. Além do Cláudio e da Maria de Lourdes, tinha mais alguém que morava lá? Lá são apartamentos de aluguéis, sim. É um prédio em cima e Não, eu digo na casa da Maria de Lourdes e do Cláudio. Morava o casal, mais eu- alguém? que morava, sim. Quem? Os filhos. Nesse dia os filhos Não, estavam? não, não, não estavam, não estavam. Qual é a distância lá desse local dos fatos para Gameleira, no local que o senhor mora? Por distância, Quanto tempo o senhor demoraria para chegar em casa caminhando? caminhando uns 10 minutos. Certo.
lembra do Cláudio ligando para Maria de Lourdes no período que o senhor estava lá, fazendo ligação, ela conversando com ele pelo telefone? O senhor lembra disso? Não, não, não me recordo, não. Tem 3 anos, não me recordo. O primeiro momento que o senhor avistou o Cláudio, então o senhor estava dentro da casa e o Cláudio fora da casa no portão. No portão. E ele conseguiu visualizar o senhor? Ele falou com o senhor? Ele chegou a me visualizar. E ele falou com o senhor? Perguntou o que o senhor estava fazendo lá, Não. alguma coisa assim? Ele chegou ameaçando já. O que ele falou para o senhor? Ele ia me matar, que eu tava fazendo lá. É, falando palavras de baixo escalão a respeito da Maria de Lourdes. Que ela estaria com um homem, esses nomes. Tá, certo. Então o senhor percebeu que ele estava Alterado. bem nervoso com a situação. Mesmo nesse momento, o senhor decidiu continuar dentro da residência. O portão tá trancado. Uhum. E o senhor também decidiu não Eu, pegar eu, nada para se defender. eu não mexo com essas coisas, não. Eu ia ver ela pegar a chave e abrir. Uhum. O intuito é esse. Se eu fosse correr, eu ia correr para onde? Aí o senhor acompanhou ela para abrir a porta da casa? Não. O senhor fez o que nesse Eu momento? aguardei, só que ele foi e se adiantou. O senhor aguardou em que cômodo da casa? Entre a mesa. Certo. E aí, quando o senhor o viu dentro da casa, de imediato vocês já entraram em luta corporal? Não, ele veio, passou pelo carro, que tem um carro à frente. Nesse momento desse carro, eu não sei se ele estava com essa faca ou se ele encontrou próximo do carro. E aí? E aí, com isso, eu fiquei sem reação. Eu não consegui é, ou arrodear o carro, que também, do jeito que estava, ele me alcançar de qualquer jeito. A minha reação foi entrar para dentro da casa. Certo. Aí o senhor entrou para que local da casa? Adentro. Eu fui adentrando para dentro do quarto. Dentro do quarto É. da Maria de Lourdes? Não, 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 dos filhos. E aí, o que aconteceu? Ele chegou dentro do portal, não tinha como mais eu ir para um lugar nenhum. E ele tentou ameaçar em querer me golpear. E nesse momento de golpear, a minha intenção foi de segurar a mão dele. Certo. Aí, o que o senhor fez? Aí entrou em luta corporal comigo ao ponto de querer atacar, tipo, de cima para baixo. Só que eu Uhum. tentando segurar ele pelos braços. Que no Uhum. momento eu ainda não consegui segurar na faca. Foi onde me golpeou minhas pernas. Em algum momento o senhor conseguiu desarmar o Cláudio? Não. Lembra se ele teve alguma lesão no corpo com lâmina de faca? Ele? É. Não. Não? O senhor não lembra ou ele não teve? Ele não teve. Não teve. O senhor conhecia a Daniela? Sim. Ela tinha namorado? Agora eu não me recordo, mas eu acredito que sim. O senhor Mas conhecia não. o namorado dela? Marcos, Não, conhecia? não. Nunca foi lá na casa da Maria de Lourdes e encontrou com o Marcos também lá? Não, não. Não? Minha afinidade mais com a Dani era mais no trabalho, né? A gente conversava por lá. Nunca cheguei a conversar com o Dani ou trocar ideia com ela dentro de casa dela, não. Senhor Alisson, essa foi a primeira vez que o senhor tinha ido lá na casa da Maria de Lourdes? Isso. O senhor nunca tinha ido lá? Não entrava lá, não. Tá. E nesse dia específico, o senhor entrou lá com algum Algum motivo? intuito? Não. Não? Ela chamou o senhor para entrar lá? Vocês ficaram fazendo 40 minutos. O que lá? Não, conversando. As coisas do dia a dia. Ela tem 3 filhos. Tem Danilo, Renato e Daniela.
Aí o senhor disse que chegou na residência, decidiu ir na UPA para ver o ferimento. E aí, qual foi o atendimento lá na UPA? O que que aconteceu? Os médicos, eles colocaram ponto no corte das minhas pernas. Uhum. E um dos cortes, Não, nos dois. o senhor lembra quanto que o senhor teve que receber de sutura aí? Não me recordo. Mas foi grande. Aí o senhor respondeu para a magistrada que ficou 30 dias sem trabalhar. O senhor era autônomo? Vendia consórcio de forma autônoma ou o senhor tinha um vínculo empregatício? Eu trabalho. Eu acredito que era PJ. Ah, o senhor era uma PJ É, que vende. isso. O que antes, isso aí foi antes quando veio a pandemia, a empresa ela tirou todo o vínculo CLT. Uhum. E aí a gente ganhava pela comissão. Tinha um valor simbólico para aquelas pessoas que não conseguiam bater a meta, e aqueles que batiam a meta tinham um valor um pouco a mais, Uhum. pela porcentagem. Aí o senhor ficou 30 dias em casa. Isso. Chegou a fazer algum atendimento nesses 30 dias? Atendimento? Atendimento na UPA, no hospital, revisão do corte, tirar ponto, alguma coisa? Eu acredito que não. Não me recordo, não. Talvez só atadura, talvez em questão de atadura. Então a lesão que o senhor sofreu foi na perna, tornozelo. Isso, Só no tornozelo? nos dois. Sim, mas Isso, só no tornozelo. isso. Tá certo, então. Muito obrigada, senhor Alisson. Eu estou satisfeito. Ok. Obrigada, excelência. Obrigada, doutora. Jurados, alguém quer fazer alguma pergunta? Pega um papel para ele, por favor. Só um instante, tá, senhor Alisson? Eu penso que são perguntas que, de alguma forma, o senhor já relatou, né, durante o depoimento, mas se o jurado perguntou é porque ficou dúvida ainda. O senhor já disse aí que sabia, o senhor tinha conhecimento do histórico do casal, tipo, do relacionamento, se era bom, se era ruim, se tinha briga, Isso. se não tinha, o senhor tinha conhecimento? Isso, ela chegava a comentar comigo. Comentava o que com o Assim, senhor? o que eu falava com ela era mais assim, eu não era de entrar na casa dela. Eu conversava, passava na rua, não era em questão assim de a sua idade de ir toda vez lá, entendeu? Mas Entendi. o que eu conversava, passava lá, ou quando eu conversava com Dani, algo do Uhum. tipo, relatava alguma coisa, era só isso. Mas o que era essa alguma coisa? Essa é a pergunta. Não, como ele era agressivo, e aí vai, já que como a amizade também dá a legalidade de também dar opinião. Claro, não, a gente não tá questionando, não. É Justamente, só para saber se o dar senhor minha sabia opinião. ou não. Sim, é dar a Sabia. opinião. Sabia que era um relacionamento, então, que Abusivo. tinha abusivo, nas palavras do senhor, que tinha agressividade. É isso. Então, o Isso, senhor tinha conhecimento disso. Tá. Naquele dia especificamente, o senhor já disse que saiu do trabalho e passou lá, né? justamente. Tinha algum motivo específico para o senhor ter ido lá? Ou Não, não? não. Não, só passou para falar um oi. Passei, justamente. Tá. Aqui também acho que o senhor já respondeu, mas parece que ficou em dúvida se o portão estava trancado, como que ele entrou. O portão estava trancado. Isso. E ela até E- falou, você falou das Isso, chaves, né? Ele subiu e pulou o muro. porque o muro é curto, Tá. pequeno. Acho que eram essas as dúvidas. Respondidas? Não? Então, o senhor pode reformular a pergunta, porque eu fiz exatamente como que colocou aqui. Não pode falar, não. Só pode escrever. Perceba aqui que a questão do portão, ela está relacionada às duas pessoas. Então, eu vou agora reformular a pergunta para ver se eu entendi. O jurado quer saber se ela abriu o portão para ele entrar.
Então, como eu não posso perguntar para o jurado, ele não pode falar, para ele entrar. Quando o senhor chegou, o portão estava fechado, ela foi lá e abriu. Foi. Aí o senhor Ela entrou, tem aí costume ela de fechou. fechar. Tem costume de fechar, Isso. porque é uma residência, não é aqueles portão que tem aquele encaixe e fecha, não. É cadeado, Certo. Então, o senhor chegou, estava fechado, justamente. aí ela abriu para o senhor, Abriu, aí ela começou, fechou de volta. justamente. Aí, quando o Cláudio chegou, esse portão estava fechado. Justamente. E Ela foi pra aí, pegar a chave. ela saiu para pegar a chave, mas não deu Não tempo, deu tempo. porque ele foi e pulou o muro. É isso. Entendeu? Penso que agora ficou claro. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Senhor Alisson, então, obrigada mais uma vez pelo depoimento do senhor, pelo comparecimento. Está encerrado, o senhor está dispensado. Bom dia. Pode ir. Depois de ouvir testemunhas, analisar as provas e acompanhar os debates entre acusação e defesa, o Conselho de Sentença chegou à sua conclusão. Em votação sigilosa, os jurados acolheram o quesito absolutório e decidiram absolver Cláudio de Souza Gomes das acusações de tentativa de homicídio qualificado. Com base na decisão soberana do Tribunal do Júri, a juíza-presidente julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e proferiu sentença absolutória. Nos termos do artigo 492, inciso 2, do Código de Processo Penal, encerrava-se, assim, um julgamento marcado por versões conflitantes sobre o que realmente aconteceu. Na noite de 27 de setembro de 2022, ao longo desta sessão, acusação e defesa apresentaram interpretações completamente diferentes dos fatos. Coube aos jurados avaliar a credibilidade dos depoimentos, confrontar as provas produzidas e decidir se havia elementos suficientes para uma condenação. Ao final, prevaleceu o entendimento de que o réu deveria ser absolvido. Esse é um exemplo de como funciona o Tribunal do Júri brasileiro. A decisão sobre crimes dolosos contra a vida pertence aos cidadãos que compõem o Conselho de Sentença, cuja soberania é garantida pela Constituição. Independentemente das teses apresentadas em plenário, é a convicção dos jurados, formada a partir das provas produzidas durante o julgamento, que define o desfecho do processo. Se você acompanha casos reais e deseja compreender de forma imparcial como funcionam os julgamentos no Brasil, inscreva-se no canal Alta Corte. Aqui você acompanha sessões do Tribunal do Júri, com contexto, narração e análise dos principais momentos, sempre preservando a fidelidade aos fatos e às decisões da Justiça.